gostaria muito de agradecer o convite. Eu me sinto muito honrada de poder participar do Dia do Psicólogo no México. É uma data muito especial, é um momento da gente se fortalecer enquanto profissão e da gente buscar práticas que ajudem os nossos clientes e que nos tornem melhores terapeutas. Então, é um momento muito especial. Agradeço muito o convite de vocês. La doctora Juliana agradece la invitación de ITECOC. Para ella es un honor realizar esta presentación en un día muy especial, que es el Día del Psicólogo en México, y para que podamos conocer prácticas que nos ayuden en la profesión. ITECOC. Cerca de 9 años y una infinidad de alumnos y alumnas nos respaldan, y queremos que ahora tú confíes en nuestra oferta formativa. Máster online en terapias conductuales en infantojuveniles y adultos. Diplomado especializado en terapias conductuales y contextuales en infantojuveniles. Contamos con becas del 30, 40 y hasta un 60%. Somos ITECOC, somos evolución. E eu gostaria de agradecer especialmente aqui, né, antes da gente começar, a companhia do José Ramírez, que é terapeuta contextual, psicólogo clínico, na cidade de Sal de Guairá, no México, e que aceitou me acompanhar hoje fazendo a tradução para o evento. La doctora agradece mi presencia como traductor. Yo soy psicólogo contextual en Salto Vera, no Paraguay, en Paraguay. Uhum. Ótimo, então vamos dar início à nossa apresentação. Vamos a estar iniciando. O nome da nossa apresentação, né, hoje nós vamos discutir a ativação comportamental, mas com um foco especial nas contingências das mulheres, né, na contingência para uma parte específica da nossa população. Entonces, el tema de hoy es la activación conductual del protocolo de AIACI, especialmente en las contingencias relacionadas a las mujeres. É interessante a gente ter um olhar especial, né, da ativação comportamental com a mulher, porque o que nós observamos, tá? Nós observamos, e isso daí é um dado geral em todo o mundo, que a depressão maior, ela apresenta maiores incidências epidemiológicas, e ela é apontada como uma das 3 patologias de maior incidência no mundo. Los datos generales indican que la depresión mayor, estos son datos generales, está como una de las 3 psicopatologías de mayor incidencia en el mundo. Aproximadamente de 3 a 5% da população geral vai ser afetada pela depressão em algum momento da vida. Entonces, de 3 a 5% de la población en general será afectada por la depresión en algún momento de su vida. Mas o que é uma coisa interessante para a gente observar? Então, nós vamos ter, nas estatísticas, de 3 a 5% da população geral. Mas quando a gente olha por gênero, o que nós observamos é uma predominância muito maior entre mulheres, um predomínio maior entre mulheres do que entre homens. Nós temos uma proporção de 2 mulheres para 1 homem. Entonces, de acuerdo a los datos que mencionó anteriormente, de 3 a 5% de la población en general, pero hay como una predominancia estadísticamente de las mujeres, o sea, de que de cada varón que tiene depresión, hay 2 mujeres que van a padecerla. Sería 2 por 1. Uhum. Mas o que nós temos de mais interessante... Aí nós vamos fazer a primeira pergunta né? Por que nós temos mais mulheres com depressão do que homens? Né? Qual seria o fator de vulnerabilidade? Qual seria o fator que aumenta essa proporção entre mulheres? Muito se fala, aqui é um dado do Brasil, tá bom? Que as mulheres chegam mais à terapia do que os homens por questões sociais, né?
por esse treino de falar sobre os problemas. Mas aqui a gente não está falando de quem chega mais para a terapia. Nós estamos falando, na verdade, de incidência epidemiológica. ¿Ah? Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué hay una mayor cantidad de mujeres de que varones, ¿verdad? Entonces, si hablamos más a nivel local, acá en nivel de Brasil, podemos hablar de una respuesta más cultural, de que las mujeres tienen hay un mayor reforzamiento de poder hablar de los problemas, pero no es específicamente eso lo que quiero hablar también, sino justamente de la epidemiología, la parte fisiopatológica y la sintomatología en general. Porque o que nós observamos aqui? Que nós temos, estatisticamente, nós temos uma predominância maior de mulheres, de 2 para 1. Mas quando nós vamos olhar os aspectos fisiopatológicos e a sintomatologia, elas são as mesmas para homens e mulheres. E se os aspectos fisiológicos e a sintomatologia são semelhantes para ambos os sexos, por que as mulheres têm... A nossa pergunta é, por que as mulheres têm uma incidência maior de depressão em relação aos homens? Entonces, si es que los aspectos fisiopatológicos y la sintomatología, tanto del hombre y de la mujer, son semejantes, ¿por qué hay más mujeres en mayor proporción de 2 por 1? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de responder hoy. E aí, então, nós temos os mesmos aspectos fisiopatológicos, nós temos a mesma sintomatologia. O que nos resta nesse caso, né? O que existe de diferente para mulheres e homens? O que existe de diferente são as contingências, né? Como bons terapeutas contextuais, né, como bons analistas do comportamento, nós vamos olhar para as contingências e vamos nos perguntar: as contingências que são dispostas para as mulheres são as mesmas contingências que são dispostas para os homens? Entonces, si los dos aspectos anteriores son semejantes, ¿qué nos resta? Entonces, lo que nos resta es observar las contingencias. Con buenos terapeutas contextuales, entonces podemos ver que hay una diferencia de contingencia de qué está disponible para el hombre y qué está disponible para la mujer. E a partir do momento em que nós olhamos essas contingências, nós podemos olhar para a nossa prática clínica e nós podemos nos questionar se nós estamos sendo bons terapeutas para as nossas clientes. Entonces, a partir de estas contingencias, podemos hacer como un autoanálisis para ver si es que estamos pudiendo ser buenos terapeutas y estamos teniendo en cuenta estas diferencias. Uhum. Então, agora, nós vamos falar um pouquinho das contingências aversivas que estão envolvidas, das contingências que são envolvidas na depressão, né, no contexto depressivo, e a partir daí nós vamos pensar nos contextos femininos o que acontece. Entonces, ahora estaremos viendo las contingencias relacionadas al control aversivo y a partir de ahí vamos a estar viendo las características más relacionadas a las mujeres. Então, pensando na depressão, a primeira coisa que nós vamos fazer é tentar entender a depressão dentro de um caráter funcional e contextual. Entonces, lograr comprender la depresión bajo una mirada contextual y funcional. Uhum. Então, assim, qual deveria ser a preocupação do terapeuta, né? Nós deveríamos entender quais são as variações comportamentais que são observadas nos nossos clientes depressivos. E isso vai implicar necessariamente na investigação das variáveis que estariam envolvidas em instalar e manter os sentimentos de disforia ao longo da história do indivíduo, né? Nós estamos interessados em identificar, né, o que nós vamos chamar de contingências depressoras.
Entonces, poder entender esa variación de comportamientos de los clientes implica necesariamente poder evaluar cuáles son las variables que instalan o mantienen estos sentimientos de disforia a lo largo de la historia de aprendizaje del individuo, ¿verdad? Que, para que se pueda poder comprender mejor, vamos a estar llamándolas como las contingencias depresoras. Antes de eu passar para o próximo slide, né, o que a gente observa que acontece nos comportamentos depressivos, tá? Nós observamos que nós temos uma mudança nas contingências de reforçamento. Existe um termo que foi cunhado pelo Charles, que são as taxas de respostas, pelo Levinson, chamada taxas de respostas contingentes ao reforçamento positivo. Então, o que a gente observa no caso dos nossos clientes deprimidos? Nós observamos uma diminuição das respostas que eram reforçadas positivamente, e nós observamos um aumento dos comportamentos de esquiva, de comportamentos... Traduz aí, depois eu continuo, Gisele. Tá bom. Entonces, cuando hablamos de las contingencias depresoras, hablamos de la variabilidad de conductas relacionadas al término acuñado por Peter Levinson, que sería la tasa de respuestas relacionada a contingencias, reforzamiento positivo, ¿verdad? Entonces lo que vemos es una disminución justamente de esta respuesta relacionada al reforzamiento positivo y un aumento de la respuesta relacionada a la evitación y el escape. Então, vamos pensar no nosso cliente depressivo. A gente vai observar, então, a diminuição de alguns comportamentos que eram comportamentos que a pessoa fazia habitualmente. Então, a pessoa ela vai relatar falta de energia, ela vai relatar que não quer mais sair com os amigos, que não sente mais vontade de ir à igreja, e ela vai relatar também um aumento de frequência de outros comportamentos. Então, nós temos um aumento de comportamentos como passar mais tempo na cama, a ruminação, choro, temos mudanças no apetite. Entonces, tratemos de imaginar a un cliente que se siente desanimado, ya no quiere más salir con los amigos, entonces todas esas actividades que eran rutinarias, que eran habituales, deja de hacer. Ya no tiene más ganas de irse a la iglesia. Y por otro lado, vemos el aumento de otras conductas como pasar más tiempo en la cama, quedarse rumiando. Entonces, esa sería el foco principal, ver cómo eso va cambiando. Uhum. Se a gente for olhar esses comportamentos aí, né, dentro de uma contingência, nós vamos ver que aconteceu uma mudança ali dentro da contingência de reforçamento na vida do nosso cliente. Entonces, al observar estas contingencias, podemos ver que hubo justamente un cambio de esas contingencias y que tiene un impacto. Uhum. Então, dentro desse nosso modelo, né, comportamental da depressão de Levinson, nós vamos observar aqui, eu adoro aqui esse slide, porque a gente vai ver assim, algumas mudanças que acontecem que contribuem para o início ou para a manutenção de um quadro depressivo. E vocês vão ver que isso aqui é muito behaviorista, isso daqui, né? Eu adoro isso daqui. Terapeutas comportamentais adoram análise de contingências. Entonces, a la doctora Juliana le encanta mucho esta parte de la presentación, ya que es bastante conductista el modelo de Levinson. Entonces vamos, porque justamente promueve el análisis de las contingencias. Então, aqui na nossa primeira situação,
O nosso cliente, ele poderia estar experimentando uma perda, os reforçadores poderiam ter perdido a sua eficácia, tá? Você pode ler para mim isso daqui, José? Já pode ler a Sí, primeira frase, por favor. sí. Podría estar experimentando una pérdida en el refuerzo de la eficacia de los eventos que una vez sirvieron como reforzadores positivos. Aqui, o que que nós observamos? Nós observamos uma mudança na consequência aqui. O nosso indivíduo ele pode ter, ele tem as habilidades para se comportar, mas o reforçador, por algum motivo, ele deixa de ter a potência, ele deixa de ser reforçador para o nosso cliente ali. Entonces, en la primera parte, el número uno, lo que observamos es que el cliente tiene las habilidades para emitir ciertos comportamientos, pero por ciertas razones ya no mantiene más la conducta, ya perdió su potencia, ya no es más lo mismo. Vamos imaginar uma situação em que a nossa cliente aqui, tá? Vamos falar no gênero feminino, já que nós estamos olhando aqui para mulheres, uma situação em que ela tem um emprego, ela gostava do emprego, ela desempenha bem a função dela, mas de repente ela tem um colega de trabalho que é abusivo, ou um colega de trabalho que a corrige o tempo todo, um colega de trabalho que tem comportamentos inadequados em relação a ela. Entonces, volviendo al primer punto, podemos imaginarnos a una mujer, ya que es el tema de nuestra charla de hoy. Es, por ejemplo, que le gusta su trabajo, le gusta hacer la actividad relacionada a su trabajo, pero que con el tiempo aparece un compañero de trabajo que le fastidia, que emite comportamientos inadecuados hacia ella. Entonces, eso va modificando la relación de ella hacia su trabajo. Então, nesse exemplo, a nossa cliente fictícia aqui, ela tem a oportunidade de almoçar com os amigos, por exemplo, que era uma coisa que ela gostava. Ela pode ter essas trocas com os colegas, mas ela pode passar a evitar esses momentos para não ter contato com esse colega específico que é aversivo com ela. Entonces, a função do ambiente de trabalho muda. Entonces, tenemos un ejemplo donde la función del trabajo se modifica. Por ejemplo, a esta chica le gustaba mucho almorzar con sus compañeros de trabajo, pero a partir del momento que este compañero de trabajo que a ella le fastidia, pasa a formar parte del grupo y ella ya empieza a evitar irse con ellos. Entonces se va cambiando la función. Nós também podemos pensar, aqui nós vamos entrar na nossa segunda situação, que poderia ocorrer uma mudança no ambiente desse nosso indivíduo, de modo que os antigos reforçadores não estariam mais disponíveis. El segundo es el cambio de ambiente en el individuo, de modo que los antiguos reforzadores ya no estarían disponibles. Nós podemos pensar isso daqui nas situações de extinção operante, né? Que são as situações, por exemplo, morte de um ente querido, situações do término de um relacionamento, mudança de uma cidade, situações de aposentadoria, né? Nós falamos aqui no Brasil, não sei qual que é o termo que vocês usam, da síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos crescem e aquela mãe que passou a vida cuidando da casa e cuidando dos filhos, aí desenvolve uma depressão porque não existe mais a ocasião para o comportamento dela ocorrer. Entonces, el segundo apartado se refiere específicamente a la extinción operante, por ejemplo, la muerte de una persona querida, mudarse de ciudad, terminar una relación amorosa. Acá en Brasil, no sé si ahí en el país de ustedes se nombra de la misma manera,
pero hay un término que sería el síndrome del nido vacío, que es cuando los hijos salen de la casa, entonces la madre ya no puede más emitir esos comportamientos, ¿verdad? De cuidado, y entonces ya no están más disponibles esos reforçadores. Uhum. E nós temos aqui uma terceira situação, em que aí nós temos a nossa questão é comportamento. A gente está olhando para o meio da nossa contingência, né, para a resposta, para o comportamento. É uma situação em que os reforçadores eles continuam disponíveis no ambiente, porém, o indivíduo ele tem poucas ou nenhuma habilidade em seu repertório para conseguir ter acesso a isso, para produzir esses reforçadores. Entonces, el tercero, los reforzadores continuarían disponibles en el ambiente, pero el individuo tendrá poca o ninguna habilidad en su repertorio como para conseguir acceder a esos reforzadores. Entonces, de la triple contingencia estamos mirando exactamente en el medio que sería la conducta. É interessante que esse modelo comportamental para depressão, né, essas três situações descritas aqui brilhantemente pelo Lewinson, elas se aplicam a qualquer um dos nossos clientes, tá? Tanto homens quanto mulheres. Lo interesante de este abordaje de Lewinson es que cualquiera de estas contingencias descritas por él se aplica tanto a hombres y a mujeres. Mas a nossa pergunta aqui seria: quais são as práticas culturais, quais são as práticas da nossa sociedade que tornam justamente, né, aquela prevalência que eu falei para vocês, tá? Porque aqui nós estamos falando de contingências aversivas. E contingências aversivas, o mundo é cruel com homens e mulheres, tá bom? Mas quais são as contingências? O que acontece na nossa cultura que torna essas contingências especialmente aversivas para mulheres e fazem com que a gente tenha uma prevalência maior de depressão em mulheres do que em homens? Entonces, volviendo a la pregunta inicial de por qué hay una mayor predominancia de las mujeres, vamos a estar viendo que, o sea, todas estas contingencias aversivas siempre van a estar presentes. O sea, que el mundo es cruel tanto para los hombres y para las mujeres, pero hay una diferencia justamente de las prácticas culturales referente a las mujeres. Então, para isso, agora, nós vamos olhar um pouquinho no papel do controle aversivo e na discriminação das taxas de respostas contingentes ao reforçamento positivo. Entonces, para poder comprender mejor, vamos a ver el papel del control aversivo en la disminución de la tasa de respuestas contingentes al reforçamento positivo. Uma coisa que a gente tem que ter, a gente tem que pensar uma coisa importante, né? Como eu disse para vocês, numa situação, né, no caso de depressão, nós temos uma diminuição das respostas, que são mantidas por reforçamento positivo, e um aumento dos comportamentos de esquiva, das respostas de esquivas, né? Então, nós temos que entender quais são os contextos que impedem que os comportamentos positivamente reforçados que aconteça e qual a interferência desse controle aversivo nessas respostas reforçadas positivamente. Entonces, hablando nuevamente de las contingencias de depresión, hay una disminución de las tasas de respuestas contingente al reforzamiento positivo y un aumento de las conductas relacionadas a la evitación y escape, ¿verdad? Entonces, hay que mirar dentro de ese contexto qué está ocurriendo de manera específica en cada uno de ellos. Uhum. Nós temos que sempre pensar, né? Eu gosto muito do experimento do Skinner, né? Que é o Estes e Skinner, que é o experimento do Skinner sobre controle aversivo. E o que é interessante desse experimento, né? Toda vez que tem um toque,
Primeiro, eles instalam no sujeito experimental a resposta de pressão à barra para obter a comida. Pode falar, José, depois eu continuo. Sí. Entonces, la doctora menciona un experimento que le gusta mucho de Skinner, que primero, O nome dos autores é Estes e Skinner, são dois autores. este y Skinner, ¿verdad? Que es acerca del control aversivo. Entonces, primeramente, el sujeto experimental debe presionar la palanca para obtener comida. Uhum. Depois que essa resposta está bem estabelecida, o que acontece? É apresentado um sinal sonoro, e um tempo depois desse sinal sonoro, o nosso sujeito experimental ele recebe um pequeno choque. Una vez que se presiona la palanca, se emite un ruido y una señal sonora, y después de un cierto tiempo reciben una descarga eléctrica. Uhum. O que a gente observa? A gente observa que, assim, o tempo todo, a comida, a água ou a comida, elas estão disponíveis ali para o sujeito. Né? Então, assim, o que era o nosso reforçador aqui, ele continua estando disponível. Mas a sinalização do evento aversivo, ela acaba tendo um impacto na resposta do nosso cliente, do nosso sujeito experimental. Entonces, algo interesante de esta investigación es que tanto la comida como el agua están totalmente disponibles, ¿verdad? Que está en el ambiente disponible, pero al haber esta señalización de un estímulo aversivo, eso va generando ciertos cambios en la conducta del sujeto experimental. Uhum. Então, é interessante a gente agora olhar para os nossos clientes e olhar como o contato com estimulação aversiva, né? E a redução, né, dos reforçadores positivos vai implicar, sim, numa aversão em muitas situações da vida do nosso cliente. Entonces hay que ver en la vida de nuestros clientes, de a pesar de tener la disponibilidad de reforzadores, que justamente este control aversivo, ¿cómo va a afectar su vida? ¿Qué va a empezar a ocurrir o qué cosa va a dejar de hacer? Uhum. Quais são, né, os principais controles aversivos, né, que nós observamos que tem um impacto na diminuição da taxa de respostas contingentes ao reforçamento positivo? Entonces, ¿cuáles son los tres principales control aversivo que influyen en la tasa de respuesta a contingencia y reforzamiento positivo? ¿Qué son estos tres que está aquí en la pantalla? Sim, nós vamos olhar especialmente para a punição, para a apresentação não contingente de eventos aversivos e na extinção operante. Entonces tenemos la punición, la presentación no contingente de evento aversivo y la extinción operante. Como eu disse para vocês, né, todas essas contingências aversivas, elas são comuns a homens e a mulheres. Mas, devido a uma série de contingências machistas, né, uma série de contingências culturais, nós observamos que essas contingências aversivas, elas acabam sendo muito mais crônicas e muito mais cruéis com mulheres, pelo simples fato de serem mulheres. Entonces, como mencioné anteriormente, todas estas contingencias, estos controles aversivos, están presentes tanto para los hombres como para las mujeres. Pero ahí viene el factor cultural, de repente, que son las contingencias machistas y que son mucho más crónicas y más insistentes hacia las mujeres. Uhum. Então, se a gente for olhar aqui para a punição, nós estamos olhando principalmente para a punição social, que é a punição que acontece no relacionamento entre as pessoas. Entonces la punición social es el relacionamiento hacia las otras personas, a eso se refiere. Uhum. E no caso de mulheres,
nós observamos que a punição social, ela acontece, nós observamos uma série de ingerências e uma série de punições que muitas vezes não acontecem com homens. Então, é a ingerência, por exemplo, no corpo, a ingerência nos cabelos, a ingerência na sexualidade. Elas são vários comportamentos que para homens são permitidos e em mulheres são punidos. Entonces, referente a la primer apartado, la punición, por el hecho de ser mujer, hay como cierta permisividad de que se pueda hablar de su cuerpo, de su cabello o cómo debe ser su sexualidad, cosa que en el contexto de los hombres no aparece. Uhum. Aparece, mas com as mulheres aparece numa frequência muito maior, José. Ok, entonces aparece, pero con una frecuencia mucho mayor en las mujeres, de una manera más crónica. Uhum. Então, se a gente olhar uma coisa, né, por exemplo, a maternidade, o que nós observamos aqui, tá? Muito do que eu vou falar, vocês vão ver que assim, é do contexto brasileiro, mas eu acredito que é comum a várias culturas, né? Porque assim, aqui no ITECOC nós temos pessoas, hoje é o dia do psicólogo no México, então eu acredito que vão ter muitos colegas mexicanos, mas nós temos colegas de outros países. Então eu acredito que é uma coisa que vai ser comum aqui a várias culturas. Entonces, me gustaría hablar de la maternidad, obviamente de una perspectiva de Brasil, pero considero que todos estos factores que voy a mencionar quizás sea muy común en también, no solo de los colegas de México, sino de los otros países que están viendo. Uhum. Então, por exemplo, as punições sociais que são dispostas para uma mulher na maternidade, tá? Então, se um homem sai aqui no Brasil sem os filhos, as pessoas não vão comentar nada. Mas se uma mulher sai sem os filhos, a primeira pergunta que vai ser feita é com quem você deixou os seus filhos. Tá? Se uma mulher ela vai numa reunião de escola do filho, por exemplo, ela vai levar os filhos para a escola, ela não fez mais do que obrigação. Mas no caso de um homem que faz isso, ele é um grande pai, é um pai maravilhoso, é um pai presente. Por ejemplo, cuando una madre sale sola, es muy común que se le pregunte, ¿dónde están tus hijos? ¿Con quién les dejaste? En cambio, si un hombre sale, es muy poco frecuente, o sea, es menos frecuente que se haga la misma pregunta que se le hizo a la madre. Si la madre le lleva a sus hijos a la escuela, ella simplemente está cumpliendo su obligación. En cambio, si es el padre que le lleva, es considerado como un héroe, una persona muy presente en su familia. E nós podemos estender essas diferenças culturais aqui para outras áreas em que as pessoas se dão ao direito, né, se dão ao luxo de interferir na vida e de dar conselhos não solicitados, né? Então, por exemplo, na sexualidade da mulher. Então, a quantidade de parceiros de uma mulher vai produzir um julgamento social diferente da quantidade de parceiros de um homem. Um fim de um relacionamento de uma mulher vai ser julgado socialmente do que o fim de um relacionamento de um homem. Entonces, este sistema de punición se puede extender a otras áreas, por ejemplo, la cantidad de parejas sexuales que tuvo una mujer va a ser distintamente evaluado de la cantidad de parejas que tuvo un varón, ¿verdad? El término de una relación amorosa también va a ser visto de manera distinta en la sociedad, si es hombre o si es mujer. Uhum. Um outro campo que é muito importante é o campo do trabalho, né? O campo laboral da vida das pessoas ali. Então, o que nós observamos aqui? Que mulheres ganham
Eu costumo falar que, assim, as contas são iguais para homens e mulheres. Ninguém diz para uma mulher, vou te dar um desconto porque você ganha menos. Não, o valor do aluguel, o valor do mercado, o valor das compras é o mesmo. Mas as mulheres recebem, na maior parte dos lugares, 30% a menos que os homens. Pelo simples fato de serem mulheres. Percebam, nós não estamos discutindo a competência dela, como ela executa o trabalho dela. A gente está discutindo uma discriminação salarial pelo sexo, pura e simplesmente. Entonces, este análisis también se puede extender al campo laboral, donde se observa que mujeres que cumplen las mismas tareas, que tienen la misma competencia que otros varones, eh, son víctimas de la discriminación salarial, ¿verdad? En torno a un 30% suelen recibir menos, pero nadie te va a estar diciendo, ya, vos por el hecho de ser mujer, por ganar menos, te vamos a hacer un descuento, porque al final de cuentas, las cuentas son iguales. Uhum. Nós também temos aqui, quando a gente pensa na apresentação não contingente, né, de eventos aversivos, nós podemos pensar nas situações de violência contra a criança e de violência doméstica. Entonces, en el segundo apartado de la presentación no contingente de eventos aversivos, está la violencia contra los niños y la violencia doméstica. E o que nós observamos, né? Que essa apresentação não contingente de controles aversivos, ela acontece grandemente com mulheres. Elas são o grande número de pessoas que passam por esse tipo de violência, mulheres e crianças. Entonces, estadísticamente, hay una frecuencia mucho mayor de las víctimas de violencia doméstica siendo del sexo femenino y también un porcentaje alto de niños. E a apresentação não contingente de controle aversivo, né, dos eventos aversivos, né, a situação de incontrolabilidade, ela produz uma diminuição, né, uma dificuldade de aprendizado de novos comportamentos de esquiva. E depois que a pessoa já não está mais na situação de violência, ela tem como consequência uma diminuição de comportamentos de vulnerabilidade, que são comportamentos importantes para você aprender, que são comportamentos de confiar, comportamentos para você se relacionar com outras pessoas. Entonces, la presentación no contingente de eventos aversivos lo que produce es una sensación de incontrolabilidad. Entonces, la persona no consigue emitir, o sea, no puede aprender, no puede tener nuevos aprendizajes, que justamente es la contingencia de evitación y escape. Y una vez que sale de ese control, hay una disminución de conductas relacionadas a la vulnerabilidad, dificultad de confiar, de abrirse a los demás, de contar sus problemas y así por delante. Uhum. E, finalmente, nós temos aqui a extinção operante, que são justamente aquelas situações em que, por algum motivo, a ocasião para você se comportar, ela deixa de existir, como a morte de um ente querido, fim de um relacionamento. Nós temos aqui o ninho vazio, aposentadoria, mudança de cidade. La extinción operante que ya no se puede más emitir las conductas, por ejemplo, la jubilación, término de la relación amorosa, el síndrome del nido vacío, mudarse de ciudad, perder trabajo y así. A nossa pergunta aqui... Desculpa, gente. A nossa grande pergunta aqui seria... percebam, nós estamos falando dos mesmos fenômenos comportamentais. Por isso eu vou voltar no que eu falei para vocês no começo, né? Então, nós temos
a mesma sintomatologia, nós temos a mesma fisiopatologia, nós temos na depressão o mesmo fenômeno comportamental acontecendo, que é a diminuição dos comportamentos reforçados positivamente e um aumento dos comportamentos de esquiva. Mas, como clínicos, o que nós podemos fazer? Porque, afinal de contas, nós temos uma predominância muito maior de mulheres do que em homens. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, ¿verdad? De cómo poder abordar eso. A última parte pode repetir? Sim, então nós temos a mesma fisiopatologia, nós temos a mesma sintomatologia e nós temos a mesma mudança de contingências acontecendo para homens e mulheres. Então, como psicólogos, nós temos que nos perguntar como lidar com essas contingências culturais que são diferentes para homens e para mulheres. Perfecto. Entonces, si observamos la primera pregunta inicial, vemos que es la misma sintomatología. Tanto los hombres y las mujeres están bajo el mismo control aversivo, pero es muy importante destacar justamente el papel del psicólogo ante estas contingencias culturales y qué se puede hacer. Porque uma das maiores falhas que nós podemos cometer como psicólogos é partir do princípio de que a nossa cliente não tentou resolver o problema. Uno de los grandes errores que podemos cometer como psicólogos clínicos ante nuestros clientes es creer que ella no ha intentado solucionar estos problemas. Porque essas diferentes contingências culturais fazem com que um comportamento emitido por um homem possa ser reforçado. E o mesmo comportamento emitido por uma mulher não possa ser reforçado. Entonces, la diferencia cultural de estas contingencias indican que la emisión de ciertos comportamientos por los varones pueden ser reforzados. En cambio, si es que la mujer emite esos comportamientos, pueden ser castigados. Um exemplo disso é o tom de voz, a postura numa resolução de problemas. Então, vamos imaginar que nós vamos treinar com o nosso cliente, tá? A forma como ele vai conversar com o chefe dele sobre os problemas que têm acontecido na empresa. O nosso cliente, né? Nós vamos fazer uma análise funcional lindíssima, nós vamos fazer um treino com o nosso cliente e ele vai lá falar com o chefe. Talvez a nossa cliente mulher, ela já tenha feito a mesma coisa e não tenha funcionado. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de un cliente hombre, que hacemos un bellísimo análisis funcional de qué puede servir para resolver los problemas del trabajo. Se va, conversa con el jefe con cierto tono de voz y eso puede tener resultado, pero si la mujer hace exactamente lo mismo, por esas contingencias culturales no va a tener el mismo efecto. E muitas vezes, uma mulher que apresenta um comportamento semelhante ao de um homem, ela pode receber mais punição ainda. Ela pode ser julgada como a louca, como agressiva, como uma pessoa que fala alto, como uma pessoa que é muito mandona, muito impositiva. Por ejemplo, refiriendo al tono de voz, si es que una mujer emite ciertos comportamientos que son muy semejantes a los hombres, va a ser hay una mayor frecuencia, una posibilidad de castigo, va a ser visto como mandona, como escandalosa, como la loca. Entonces todo eso ocurre. Quando nós olhamos para as contingências de incontrolabilidade, aí se torna mais importante ainda a gente ter o aparato do aparelho público para nos ajudar.
Que vamos imaginar, eu costumo dizer que um agressor, ele não quer abrir mão da sua vítima. Então, uma mulher que está sofrendo de violência doméstica, por exemplo, não adianta eu treinar habilidades para ela para tentar conseguir o reforçamento com o seu agressor. O agressor não vai abrir mão da sua vítima. Ujú. O que nos resta é retirar essa mulher desse contexto de violência. Referente a la incontrolabilidad en el contexto, en las contingencias aversivas, es muy importante la asociación del psicólogo con los órganos públicos competentes que nos ayude a retirar a la víctima de ese contexto. Es imposible, por ejemplo, entrenar habilidades sociales justamente con su agresor, porque como yo suelo decir, al agresor no le va a dejar barato a su víctima, o sea, no le va a dejar salir así nomás. Entonces es importante que se pueda, que estos órganos puedan ser competentes para sacarles de ese contexto. Então, o que vai ser aqui o grande diferencial, né? A ativação comportamental, ela é a terapia padrão ouro para o atendimento de homens e de mulheres. Mas se nós queremos fazer um bom atendimento clínico com as nossas mulheres, nós temos que olhar de forma especial para essas contingências aversivas que acontecem, essas contingências culturais aversivas que acontecem para as mulheres, para a gente ver, assim, para a gente trabalhar a solução de problemas de uma forma mais efetiva, de uma forma que leve em consideração essas diferenças culturais aí. Entonces, la activación conductual es el tratamiento estándar oro, tanto para hombres y para mujeres. Pero una vez que nosotros tengamos clientes mujeres, es muy importante no dejar de lado justamente todas estas contingencias culturales y poder brindar una mejor atención. Uhum. A gente costuma, né, falar que assim, um bom terapeuta é aquele terapeuta que ele consegue furar a bolha. O que é furar a bolha? Ele é olhar de fora do contexto cultural em que ele vive. Nesse sentido, um homem que consegue enxergar as contingências, essas contingências de machismo, pode ser um excelente terapeuta para uma mulher. Só mais uma frase, José. E a gente tem que entender que as contingências, elas são diferentes para mulheres brancas, para mulheres negras, para mulheres ricas, para mulheres pobres. Então, nós terapeutas, nós precisamos conseguir olhar além daquela bolinha em que nós vivemos. Entonces, nosotros solemos decir que un buen terapeuta es aquel capaz de pinchar la burbuja de esas contingencias y que pueda entender, o sea, que no deba aceptar esas contingencias machistas como las cosas como son, sino que pueda insertarse en el mundo de las consultantes y entender, por ejemplo, que va a ser diferente atender a una mujer que es pobre, a una mujer que tiene recursos económicos, a una mujer que es blanca, a una mujer que es negra. Entonces todo eso va a cambiar la manera en que se va a brindar la atención. Justamente porque as contingências aversivas, elas são diferentes para diferentes grupos. E são mais crônicas em algumas populações do que em outras. Entonces, todas las contingencias serán distintas para cada uno de estos grupos. Entonces, hay ciertos grupos que son más vulnerables que otros. Bem, nós já estamos encerrando aqui. Opa. Então, antes de encerrar, eu só queria deixar para vocês uma sugestão de leitura.
Deixa eu colocar esse daqui. Então, olha, esse daqui, gente, é o manual. Opa! Esse daqui é o manual de ativação, no qual nós descrevemos as diferentes contingências aversivas que eu falei para vocês. Então, nós temos um capítulo só para falar sobre punição, um capítulo só para falar sobre incontrolabilidade, um só sobre extinção operante, e em cada um deles nós discutimos diferentes comportamentos que o terapeuta pode ter, diferentes opções de intervenções. Então, esse daqui é o que saiu primeiro, né, em português, em 2020, e esse daqui é a tradução que saiu em 2021 para o espanhol. Tá? E aqui vocês conseguem ler todos esses controles aversivos de forma detalhada com as intervenções. Entonces, para aquellos que quieren profundizar más en la lectura, el de la capa roja es el libro de protocolo VIH en el idioma original. Y tenemos acá el tratamiento de activación conductual VIH para la depresión que salió en el año 2021. Ahí podrán ver los tres controles aversivos de manera más detallada y también las intervenciones si desean profundizar.